Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre proporções. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Medida esta que possibilita que tenhamos características de um objeto com base em informações numéricas. Por exemplo, comprimento, massa e temperatura podem ser medidas, ou seja, são grandezas. Tem, inclusive, instrumentos específicos para medi-las. É possível comparar e relacionar grandezas. Uma razão é uma forma de fazer essa comparação, que é expressa na forma de uma divisão. Vamos pegar uma situação concreta. Imagine uma sala onde há 6 meninos e 4 meninas. As quantidades de meninos e meninas são uma grandeza, pois podem ser aferidas. Podemos descrever a quantidade de meninas em relação à quantidade de meninos de várias formas. Por exemplo, há 4 meninas para 6 meninos. A razão de meninas para meninos é de 4 para 6, ou 4 sextos, ou 4 por 6, ou 0,67. Mudando a ordem, é possível descrever a quantidade de meninos de acordo com a quantidade de meninas. A referência de comparação se modifica. Há 6 meninos para cada 4 meninas. Ou ainda, a razão de meninos para meninas é de 6 quartos, ou 6 por 4, ou ainda 1,5. Quando falamos de razão, a ordem é muito importante, porque a referência muda. Vamos ver outro exemplo. Imagine que em 5 pedaladas, a roda de uma bicicleta dê 3 voltas completas. Isso significa que são 3 voltas para 5 pedaladas. Escrevendo na forma de razão, isso fica 3 sobre 5. Essa é a razão entre o número de voltas e o número de pedaladas. Dependendo do comportamento de determinadas razões, é possível perceber o que chamamos de proporcionalidade. Duas grandezas são proporcionais quando a razão entre elas, em qualquer situação, é sempre igual. Por exemplo, veja essa receita de pão de queijo. Para fazê-la, precisamos de uma caixa de creme de leite, 2 copos de queijo ralado e 1 copo de polvilho. E se quisermos fazer mais de uma receita? Quantos copos de queijo seriam necessários? Para uma receita, são necessários 2 copos. Se fizermos 2, vamos precisar de 4 copos. Para fazermos 3, são necessários 6 copos de queijo. Se fizermos a razão entre a quantidade de copos de queijo e a quantidade de receitas correspondente, sempre acharemos o mesmo número. 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 3 dá 2. Sempre que a razão entre duas grandezas é a mesma, dizemos que elas são proporcionais. Quando há proporcionalidade, podemos usar a regra de 3. Por exemplo, se quisermos saber a quantidade de copos de queijo necessária para fazer 52 receitas, procedemos assim. Uma receita está para 2 copos de queijo, assim como 52 receitas está para x. Multiplicando o cruzado, obteremos 1 vezes x é igual a 52 vezes 2. X é igual a 104. Observe que a unidade de x era copos de queijo. Por isso, x é igual a 104 copos de queijo. Copos de queijo é uma unidade de volume. Um tipo especial de razão são as taxas. Vejamos, se uma impressora é capaz de fazer 600 cópias em 3 minutos, qual é a taxa de cópias que a impressora faz por minuto? A taxa estabelece a variação de uma grandeza em relação à outra. Nesse caso, estabelece quantas cópias são feitas em relação ao tempo. Calculando a razão entre o número de cópias e o tempo, teremos 600 dividido por 3, que dá 200 cópias por minuto. Essa é a taxa de impressão. Quando uma taxa é fixa, as grandezas envolvidas são proporcionais. Perceba, em 1 minuto são 200 cópias, em 2 serão 400, e em 3 serão 600, e assim por diante. Dividindo o número de cópias pelo tempo, o valor é sempre 200. Logo, a quantidade de cópias é proporcional ao tempo. Se elas são proporcionais, podemos usar a regra de 3 para saber, por exemplo, quanto tempo a impressora demoraria para fazer 1000 cópias. 200 está para 1 minuto, como 1000 está para x. Multiplicando o cruzado, 200 vezes x é igual a 1000 vezes 1. 200x é igual a 1000. Passando 200 dividindo, obteremos 5. Ou seja, a copiadora demora 5 minutos para fazer 1000 cópias. No próximo vídeo, falaremos sobre potências de 10. Até lá! Created using Powtoon.